Existe uma coisa muito mais importante acontecendo no Brasil do que simplesmente uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. E quem reduz tudo isso a uma guerra entre petismo e bolsonarismo simplesmente não entendeu o tamanho da crise que o país atravessa. Bom, o problema do Brasil não é apenas econômico, não é apenas institucional, não é apenas eleitoral. O problema do Brasil é uma profunda falência de liderança moral. Nós chegamos num ponto em que a política nacional deixou de ser uma disputa entre projetos de país e passou a ser uma disputa entre rejeições. O eleitor já não escolhe aquilo que considera bom, ele apenas tenta impedir aquilo que considera pior. Isso muda completamente a natureza da democracia. Quando uma nação perde a capacidade de admirar líderes por virtude, competência, grandeza ou visão de futuro e passa a votar apenas por medo do outro lado, ela entra no estágio de decadência psicológica. E é exatamente isso que o cenário atual revela. Os áudios envolvendo Flávio Bolsonaro não são importantes apenas pelo conteúdo em si. O problema real está no simbolismo político que eles carregam. Porque eles desmontam uma das últimas narrativas que ainda sustentavam parte da direita brasileira. A ideia de que existia uma separação moral clara entre o sistema corrupto tradicional e o núcleo político bolsonarista. Durante anos, boa parte da força do bolsonarismo veio justamente da percepção de ruptura. Não era apenas uma questão ideológica, era emocional. O eleitor acreditava estar apoiando alguém que enfrentava o establishment, os acordos obscuros, os jogos de bastidor, os mecanismos históricos de corrupção brasileira. E quando surgem áudios, relações financeiras suspeitas, proximidades com figuras antes atacadas publicamente e contradições no discurso, o dano não é apenas eleitoral, o dano é simbólico. Porque a força de movimento político depende muito mais da coerência moral percebida do que da estrutura partidária. O eleitor pode tolerar erros administrativos, pode tolerar falhas estratégicas, pode até tolerar incompetência. O que destrói movimentos políticos é a sensação de hipocrisia. E é exatamente aí que o cenário muda. O problema não é simplesmente jurídico ou criminal, o problema é estratégico. A partir do momento em que Flávio Bolsonaro perde a autoridade moral para atacar a corrupção, alianças obscuras ou relações promíscuas entre poder político e interesses privados, ele perde também sua principal arma eleitoral. Porque a eleição moderna não é vencida apenas por propostas, ela é vencida por narrativas psicológicas. O bolsonarismo se tornou tão dominante dentro da direita brasileira que acabou destruindo a possibilidade de renovação natural da própria direita. Isso criou uma armadilha política extremamente perigosa, porque toda vez que surge alguém com potencial técnico, administrativo ou eleitoral, como Tarcísio, Zema ou até Caiado, para alguns, imediatamente aparece uma tensão entre o projeto do país e os interesses da família Bolsonaro. Essa é a questão central. O Brasil hoje está diante de um dilema muito maior do que esquerda contra direita. O verdadeiro dilema é: o bolsonarismo existe para salvar o Brasil ou para preservar o poder político da família Bolsonaro? Porque essas duas coisas começaram a entrar em conflito. Bolsonaro prefere colocar o próprio filho numa eleição, mesmo sabendo que ele pode perder, ao invés de apoiar alguém mais competitivo? Pois movimentos políticos personalistas frequentemente entram em decadência quando deixam de pensar em missão histórica e passam a pensar em proteção familiar, sobrevivência jurídica e preservação de patrimônio político. Isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. A história está cheia de movimentos que começaram como força de transformação e terminaram como estruturas de autopreservação. Outro ponto importante é a análise sobre rejeição. Muita gente na direita ainda vive numa bolha emocional onde acredita que a popularidade de Bolsonaro entre seus apoiadores significa capacidade automática de vitória nacional. Mas eleições presidenciais são vencidas no centro psicológico da sociedade, não nas militâncias mais apaixonadas. E o centro é volátil. O eleitor médio brasileiro não acompanha a política como o militante acompanha. Ele reage à sensação social, percepção econômica, instabilidade, imagem pública e desgaste emocional. Quando um candidato entra numa eleição carregando desgaste excessivo, suspeitas constantes, conflito permanente e fadiga pública, ele começa a perder capacidade de expansão eleitoral.
É exatamente por isso que o nome de Tarcísio assustava tanto a esquerda, porque ele representava algo raríssimo na política brasileira, uma direita com menor rejeição. E isso muda muita coisa. A esquerda aprendeu há muito tempo que eleições modernas não são vencidas apenas mobilizando apaixonados, elas são vencidas neutralizando rejeições. Lula sobreviveu politicamente por décadas, porque construiu uma figura emocionalmente familiar para parte da população. Mesmo depois de escândalos gigantescos, ainda existe um eleitor que olha para Lula com sensação de estabilidade emocional, memória afetiva e reconhecimento popular. Já a direita brasileira ainda não aprendeu completamente isso. Muitas vezes ela escolhe candidatos pensando apenas em fidelidade ideológica ou lealdade pessoal, ignorando visibilidade eleitoral ampla. E aí surge o cenário mais perigoso de todos. Uma direita que consegue chegar ao segundo turno, mas não consegue vencer o segundo turno. Porque o segundo turno é outra eleição. No primeiro turno, o eleitor vota por identidade. No segundo turno, ele vota por rejeição, medo e conveniência. E quando um candidato entra excessivamente desgastado nessa fase, ele se torna vulnerável a ataques concentrados. Se Flávio Bolsonaro realmente virar o candidato definitivo, a campanha inteira será transformada numa guerra sobre incoerência, relações financeiras obscuras, contradições familiares e suspeitas morais. E nesse campo específico, Lula possui experiência política brutal. Porque Lula não vence debates apenas argumentando, ele vence deslocando emocionalmente o adversário para uma posição defensiva. Quando o adversário pede capacidade ofensiva, ele começa a parecer fraco. E política é percepção de força. Mas existe, uma camada ainda mais profunda nisso tudo. O Brasil vive hoje uma crise de estadistas. Nós temos políticos de mais e líderes históricos de menos. Quase todos os nomes fortes da política nacional atual são movidos por sobrevivência de grupo, marketing eleitoral ou disputa de poder. Pouquíssimos conseguem falar seriamente sobre reconstrução nacional, projeto civilizacional, reforma cultural ou recuperação moral do país. E sem uma visão de nação, a política vira apenas a administração de crise. Talvez o aspecto mais triste desse cenário inteiro seja perceber que milhões de brasileiros continuam presos numa lógica de torcida organizada política, como se o objetivo fosse proteger um grupo e não salvar o país. E quando uma sociedade entra nesse estágio tribal, ela perde capacidade racional de selecionar líderes competentes. A decadência de uma nação começa quando a lealdade ao grupo se torna mais importante do que a verdade. E talvez seja exatamente isso que esses áudios estejam revelando. Não apenas um desgaste eleitoral, mas o início de uma ruptura psicológica dentro da própria direita brasileira. Porque uma parte do eleitorado começa lentamente a perceber que não basta combater a esquerda. É necessário construir algo moralmente superior a ela. E esse é um desafio muito mais difícil. Derrubar governos é fácil. Construir civilização é outra história. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva, deixe seu comentário, se você concorda comigo ou não, deixe seu like e se inscreva aqui para acompanhar os próximos vídeos, ok? Abraço, até a próxima.